Olá, seja bem-vindo ao canal Diário de Literatura. Hoje eu vou falar da minha emoção, satisfação, alegria ao ler algumas cartas que estavam dentro de algumas obras. A primeira carta que eu tive grande emoção de ler foi desta obra, de Victor Hugo. É quando Cosette recebe uma carta de um provável pretendente. E quando eu terminei de ler esta carta, eu percebi que dentro da obra e nas demais obras que eu havia lido, essa era, sem sombra de dúvida, a maior declaração de amor de todos os tempos. E eu fiquei extremamente, emotivo. Eu parei a leitura, eu fiquei relendo essa carta várias vezes, relendo, até que eu me permiti continuar a leitura. Então foi muito impactante, que é uma coisa que eu acho que atualmente, se você dissesse alguma dessas coisas a uma pessoa que você ama, com certeza qualquer partezinha da carta já causaria um grande estrago nesse coração. A redução do universo a um único ser, a dilatação de um único ser até Deus, eis o que é o amor. O amor é a saudação dos anjos aos astros. Como é triste a alma quando a sua tristeza provém do amor. Basta um sorriso entrevisto ao longe, um chapéu de crepe branco e cor de lilás, para que a alma entre no paraíso dos sonhos. E a carta continua com coisas assim fantásticas. O futuro pertence ainda mais aos corações do que aos espíritos. Amar é a única coisa que pode ocupar a eternidade. Ao infinito é necessário o inesgotável. E Cosette, quando viu essa carta, ela fica loucamente apaixonada pelo autor da carta através da carta, porque até então ele aparecia e tal, via de longe aquela troca, mas ela não tinha noção da profundidade desse amor, dessa condição. Mas eu vou dizer a vocês, se fosse eu, até eu me apaixonaria pelo escritor da carta. A segunda carta que eu vou ler, não poderia deixar de ser, é de Shakespeare, dessa obra maravilhosa, fantástica, essa obra, em que ela pega, digamos assim, essa peça trata de um momento histórico real, e Shakespeare ficciona uma peça teatral nesse momento. E a gente sabe que a história conta que Júlio César morreu, morreu assassinado. E aí você vai acompanhando a peça, e aí você se depara com a seguinte carta. Quem escreve é Artemidoro. Ele entrega a carta em mãos a Júlio César na entrada do Senado, no ambiente em que ele ia morrer. César, cuidado com Bruto, acautela-te de Cássio, evita Casca, põe os olhos em Sina, não confies em Trebônio, presta atenção em Metelo Cimber, Décio Bruto não te estima, ofendeste Caio Ligário. Todos esses homens pensam com a mesma mente, e essa mente está voltada contra César. A menos que sejas imortal, toma cuidado. O excesso de confiança abre caminho à conspiração. Que os poderosos deuses te defendam. Teu devotado amigo Artemidoro. Cara, quando você lê essa carta, antes você vem acompanhando toda a trama e tal. Então você, apesar de saber do desfecho final, você como espectador, como leitor dessa obra, você fica torcendo para Júlio César ler a carta. Mas aí o que é que Júlio César faz? Essa carta é para mim ou é de interesse do Estado? Não, é de interesse teu. Não. Então primeiro o Estado, e vai em direção à morte. E você fica, cara, por que não lê essa carta? Não leu a carta podia ter mudado tudo. Uma carta que poderia ter mudado toda a história. Shakespeare cria. E essa emoção dessa leitura dessa carta é tão grande que depois
depois, no momento da morte do Júlio César, você até fica, cara, aquela carta, se ele tivesse lido aquela carta. E é fantástica a carta, a sensação da carta. Em si, só a surpresa que a pessoa tem após a leitura da carta e da condição, já vale a pena ler essa obra. A outra carta é dessa obra, O Vermelho e o Negro, de Stendhal. Essa carta ela é passada para o patrão do Julien Sorel, que é o protagonista. E o Julien Sorel, nessa época, estava com praticamente todos os sonhos, ou tudo que ele tinha planejado, arquitetado, tinha tudo dado certo. Ele já tinha recebido um título, ele já era o senhor de La Vernaye, ele já tinha dinheiro para toda a família dele, para ficar vivo o resto de uma vida. Mas aí o Marquês de La Mole, que é o patrão, que é o pai da futura esposa dele, Mathilde, recebe uma carta de um contato do passado de Julien, a senhora de Reinal. O que devo à causa sagrada da religião e da moral me obriga a cumprir esta penosa tarefa junto ao Senhor. Uma regra que não pode falhar. Ordena-me neste momento que prejudique meu próximo, mas a fim de evitar um escândalo maior. Então, pelo início da carta, você já vê que essa carta vai ser uma mudança total de ares da vida do Julien. E é incrível como uma carta muda todo o desfecho, e a partir dela é que se dá o desfecho do livro, a partir de uma simples carta. E que, se a gente vai numa leitura menos atenta, se você passa essa carta, não dá valor à carta, letras pequenas, ou não é acostumado, você lê pulando partes. Se você pula essa parte, uma carta, você não consegue entender o desfecho final da história. E a minha emoção ao ler a carta foi a seguinte: foi que quando você lê a carta, o Stendhal faz um trabalho tão primoroso que você entra na cabeça do personagem. O personagem mais pensa do que fala. E são vários personagens pensando, não é só o protagonista. E você consegue entrar, você penetra naquela mente, naquele pensamento. Quando você, que é leitor, termina de ler a carta, você se diz: não é possível, essa carta não é de tal personagem. E mais adiante você vai descobrir se ela é ou se ela não é. Mas o mais importante foi isso, foi uma carta que sem ela você não consegue entender o fim. E a próxima obra, a última, é Drácula, de Bram Stoker. Mas essa obra ela é epistolar. Então tem minutas, memorandos, diários, cartas. O que não falta é documento, diários, várias informações de diário, reportagem de jornal. É uma obra escrita somente em forma de epístolas, de documentos escritos. Mas o que você se pergunta ao final é que o protagonista, digamos, o principal dessa história, que é o Drácula, ele aparece em todos os diários, todas as cartas, direto ou indiretamente, seja no nome dele, seja numa ação dele, ou algo que gira em torno dele, porque afinal de contas o próprio nome já diz, ele é o protagonista. Então toda carta serve de alguma forma para você entender a história e o vilão. Porém, quando você termina de ler, a sensação que dá é ainda que está faltando uma carta, porque o próprio Drácula não escreve absolutamente nada, ele não escreve uma carta, ele não escreve assim que você olhe e diga de Drácula para fulano, ou então de fulano para Drácula, ou diário, sei lá, minuta de Drácula, não tem. E você fica, cara, cadê a carta do Drácula? Como é que ele pensa? Como é que ele escreve? Porque a gente só vê o que os outros veem o Drácula, o que os outros falam do Drácula.
E a sensação que eu tive ao terminar de ler foi exatamente essa. Foi a falta da carta, ou pelo menos de algum documento, pelo menos um simples telegrama, uma cartinha escrita pelo próprio Drácula. Enfim, espero que você tenha gostado. Sugira novos temas, eu agradeço a minha filha Rosa Maria por ter me dado essa ideia das cartas. E, enfim, é bom porque você pode revisar os temas, rever alguns livros. E foi muito bom para mim, foi muito prazeroso. Então, se você tiver também sugestões como essa, diga, escreva nos comentários e até nossa próxima leitura.